Olá você, bem-vindo a mais um episódio da Terça da Riqueza. Hoje nós vamos falar sobre a Selic e como ela pode afetar os fundos imobiliários. Será que afeta mesmo? Afeta de que forma os fundos imobiliários? Meu nome é Alexandre Mendonça, da Mover Educação Financeira. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, lembre de compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar do conteúdo desse vídeo. E fica até o final, que no final a gente vai falar quais são os tipos de fundo imobiliário que mais se beneficiam dessa interação com a Selic. Antes de mais nada, é importante a gente explicar um pouquinho o que é a Selic. Talvez você não conheça a Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Por se falar taxa básica, significa que todas as outras taxas que a gente vê no mercado, ela diretamente ou indiretamente ela está associada à Selic, ela tem uma ligação com a Selic. Então, Selic ela rege o mercado. É interessante também a gente entender a ligação da Selic com esse contexto inflacionário, né? Como é que o governo manipula a Selic para tentar conter a inflação do Brasil. Então, basicamente, qual o movimento que a gente teve recentemente? A gente estava com a Selic em valores muito baixos. Nesse contexto de Selic muito baixa, a taxa básica de juros do Brasil muito baixa, você que investe, eu que invisto, você que é empresário, você que é empreendedor, você faz suas contas e você olha que é melhor investir num tesouro direto que tem a taxa Selic de menos de 2%, associada a uma taxa Selic de menos de 2%, ou investir numa ação ou num fundo imobiliário que está pagando 8% ao mês, 6% ao mês que seja. De modo geral, você que é investidor, você começou a correr para fundo imobiliário, para ações, para outros tipos de ativos, né, que tem um certo nível de risco, né, ativos de renda variável, mas que tinha um prêmio muito bom, baseado na renda fixa, que ele tem uma relação muito forte com a taxa Selic. E você que é empreendedor, empresário, você não via muita vantagem em investir de forma financeira e começou a investir no seu empreendimento, no seu negócio. Você tem uma certa injeção de ânimo na economia quando a taxa de juros está muito baixa. Mas, como a gente teve esse contexto de pandemia, a inflação começou a subir muito. A inflação subindo muito, o custo do dinheiro começou a ficar muito caro, e a inflação subiu num contexto que as pessoas não estavam produzindo mais. A produção, pelo contrário, caiu. A gente começou a ter uma recessão. Esse contexto que os economistas chamam de estagflação, né, que é a inflação alta e a economia estagnada com recessão. E para conter essa alta da inflação, o Copom começou a aumentar a taxa Selic. A taxa Selic aumentando para acompanhar a inflação, até para superar a inflação, aquele empresário ou você que estava investindo em ações, se você investe em ações, você está contribuindo para que aquela empresa tenha melhores resultados, está contribuindo para que aquela empresa empregue mais, que ela rode mais seus produtos, seus serviços. E você começa a olhar que investir num ativo de renda fixa, um ativo mais seguro, ele traz resultados tão bons, até melhores do que os ativos de renda variável. E aí você começa a parar de investir em ativos de renda variável e começa a migrar para os ativos de renda fixa. Você começa a investir no Tesouro Selic, por exemplo, porque é mais seguro e está dando um rendimento tão bom, até melhor do que o de renda variável naquele dado momento. Esse movimento faz com que aquele empresário ou aquele empreendedor ele comece a reduzir o capital que ele está investindo na própria empresa e comece a investir em ativos financeiros mais seguros. E ele tende a ficar nesse período, ficar menos arrojado em termos de investimento até na própria empresa. Como ele está investindo menos na própria empresa, ele desaquece a economia, ele produz menos, vende menos, e essa escassez dentro da economia faz com que os preços tendam a cair. E aí você, aumentando a taxa de juros, você começa a combater a inflação. Claro que não é uma fórmula perfeita, né? Você combate a inflação e você, de certa forma, você não tem um incentivo à economia, não tem incentivo à empregabilidade, mas é um dos mecanismos utilizados na economia brasileira para corrigir a inflação, para parar essa alta acelerada da inflação. Hoje, para você ter uma ideia, a taxa Selic saiu daquele patamar do início passado de menos de 2% e hoje está em 10,65%. Então subiu bastante para tentar dar uma segurada na inflação. Legal, interessante, mas e a relação disso com fundos imobiliários, né? Com ativos, com investimento de modo geral? Principalmente quando a gente está falando de investimento de renda variável e na nossa trilha de
alcançar a máquina da liberdade financeira, investimentos em renda variável que geram renda passiva. Como é que isso tudo afeta esse tipo de investimento? Uma vez que os investimentos em renda fixa eles começam a ficar mais atrativos, eles começam a render bastante, igual ou até mais do que os investimentos em renda variável, como o próprio nome diz, investimento em renda variável, ele tem essa variabilidade, ou seja, ele tem um risco nesse investimento, você pode ganhar um pouco mais ou um pouco menos, né, no mês a mês. As pessoas começam a migrar do investimento em renda variável e ir para o investimento, seguir para o investimento de renda fixa. Essa migração causa um efeito de queda dos preços dos ativos nos investimentos de renda variável. Imagine que você está preocupado porque você está no investimento de renda variável e está vendo que a renda fixa está rendendo tão bem quanto até melhor do que a renda variável, você tem a tendência de pensar, vou vender meu ativo de renda variável para comprar um de renda fixa. Quando você toma essa atitude, você tenta vender por um preço justo, que seria o preço perto do que você comprou, um pouco acima, você vê que não está vendendo, porque as pessoas não estão comprando, porque quem está comprando investimento está comprando em renda fixa. Aí você tende a fazer o quê? Baixar seu preço de venda para ver se alguém compra. E você faz isso, seu vizinho faz isso, todo mundo faz isso, e aí o preço começa a derreter, começa a baixar muito o preço desses ativos de renda variável para poder vender, se livrar daquele ativo que parece ser desvantajoso naquele momento e ir para um ativo que parece ser mais vantajoso naquele mesmo momento, que é essa migração da renda variável para a renda fixa. Esse tipo de movimento a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que entender que o mercado é cíclico. O mercado tem seu ciclo de alta e seu ciclo de baixa para cada tipo de investimento, para cada momento da economia, ele é muito sazonal. Você tem que estar atento nesse momento para entender se o ativo ele tem bons fundamentos, se o ativo ele atende a critérios de robustez e estabilidade, e se é o momento do mercado, é o momento da economia e que vale a pena ficar com aquele ativo. Só para a gente tirar um paralelo, imagine que você sempre abastece num posto do lado da tua casa. É um posto que você confia na qualidade da gasolina, você sempre está abastecendo nesse posto. Imagine que a gasolina está sendo vendida a R$ 6,50 e esse posto que você confia, ele baixou 10 centavos, ele está vendendo por R$ 6,40. O que você vai fazer nesse caso? Você vai pegar seu carro e você vai encher seu tanque porque ele está vendendo mais barato. Em contrapartida, se a média do mercado é R$ 6,50 e por algum motivo esse posto aumenta para R$ 6,60, botou o preço um pouco acima do valor do mercado, qual é a sua atitude? Você vai chegar nesse posto que você sempre abastece, você vai questionar as pessoas, por que está vendendo mais caro? E dependendo da resposta, você pode até abastecer nesse seu posto de confiança, porque você confia na qualidade do posto e foi convencido pela argumentação do frentista ou do dono do posto. Mas, de um modo geral, você vai tender a não comprar nesse posto e tentar procurar uma alternativa melhor de preço, porque você está entendendo que ele está um pouco mais caro do que a média no mercado. E num outro cenário, ainda nesse contexto de posto de gasolina da sua confiança, se ele baixar de R$ 6,50, que é essa média do mercado, baixar para R$ 5,50, você vai chegar no posto que você confia, você vai perguntar para as pessoas, entender por que está tão barata, e se não tiver uma argumentação muito boa, você não vai comprar, você também vai desconfiar, achar que aquele barato demais o santo desconfia, como diz o ditado, e você vai procurar outro posto. E esse contexto que é normal quando a gente está falando de bens e serviços, quando a gente está falando de relacionamentos, quando a gente fala de mercado de investimento, parece que essa linha de raciocínio se quebra. Não deveria, mas parece que ela se quebra. Quando a gente está vendo um bom ativo, como a gente tem o posto de confiança, e esse ativo está mais barato, o posto de gasolina está vendo mais barato, o que você deveria fazer? Você deveria comprar esse ativo. E a tendência das pessoas não é fazer isso. A tendência das pessoas pois todo mundo está vendendo, ninguém está comprando, então eu também vou vender e eu vou comprar aquele outro que todo mundo está comprando. Se todo mundo está comprando, ele está caro e talvez não vale a pena, mas você faz esse movimento. Você vai comprar o que está caro e vender o que está barato. Claro que se tiver muito mais barato aquele ativo, é a mesma ideia do posto que está vendendo a R$ 1 mais barato,
Talvez você não compre do posto e você deveria olhar com calma, entender as razões por que o posto está vendendo tão mais barato ou por que aquele ativo está tão mais barato antes de investir, para que você realmente não caia numa cilada nos seus investimentos, né? Pois então, esse contexto da economia, dessa alta da Selic, que hoje ela está nesse patamar de 10,65%, que está afetando os fundos imobiliários, gerando essa debandada nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão caindo muito de preço porque as pessoas estão querendo sair do fundo imobiliário e ir para a renda fixa, que está mais atrativa de forma mais segura. Essa debandada de fundos imobiliários, se você acredita em renda passiva, se você acredita que o melhor caminho para você atingir sua liberdade financeira é através do atingimento da máquina da liberdade financeira, esse é um momento de oportunidade. É um momento que você pode comprar bons ativos a um preço muito barato e você ter rendas passivas mais expressivas, tão boas quanto você tinha quando os ativos estavam no preço mais ajustado e a Selic estava lá embaixo. Vamos imaginar o seguinte cenário: tem um fundo imobiliário que é da sua confiança, que você conhece ele, você conhece os fundamentos dele, e eles são muito atrativos para você. Ele tem vários ativos em locais diferentes, com vários inquilinos, ele historicamente paga bons dividendos, paga uma boa renda passiva, e por causa desse movimento da Selic, do aumento da Selic, ele começou a ficar muito barato. Se você olhar o PVP dele, ele se tornou abaixo de 1, né? É um ativo que o seu preço de mercado, em comparação com o seu valor patrimonial, ele está barato. Se você já comprava esse ativo antes por causa dos seus fundamentos, como a gente disse, a diversificação de ativos, diversificação de locais onde esses ativos se encontram, diversificação de inquilino, diversificação de prazo de vencimento de contrato também, e sempre pagou boa renda passiva, se esse ativo está mais barato e esses fundamentos se mantêm para esse ativo, a sua ação devia ser comprar mais desse ativo, investir mais nesse ativo. Até porque, como o valor dele atual está mais barato e o valor pago de dividendos ele deve permanecer o mesmo, o valor absoluto pago de dividendo deve permanecer o mesmo, essa relação do dividendo pago com o valor atual mais barato gera um dividendo muito maior. E você consegue ter uma rentabilização em termos de renda passiva muito maior, em termos de percentual do valor que você está investindo. Isso vai alavancar para você chegar mais rápido na sua máquina da liberdade financeira. Então, é uma ótima oportunidade para você avaliar os seus ativos, avaliar seu fundo imobiliário, ações também dentro do mesmo contexto, e você entender se o fundamento permanece, se sim, esse ativo, esse fundo imobiliário, ele está descontado e com certeza vale a pena você olhar com carinho para fazer aquisições, investimento nesse fundo imobiliário. Aproveitar que todo mundo está querendo sair para ir para a renda fixa e as pessoas nessa debandada, elas acabam colocando o preço cada vez mais baixo e você consegue comprar mais barato esse fundo imobiliário. E ano que vem, por exemplo, a previsão da taxa Selic ela ficar em torno de 8%. Ou seja, após esse período de eleição, ela deve começar a cair. Então, as pessoas que estão na renda fixa, vendo que a taxa Selic está começando a cair, elas vão começar a querer migrar para a renda variável. E aí, nesse movimento reverso de voltar da renda fixa para a renda variável, muita gente comprando, o preço começa a subir. Você agora comprando na baixa, quando esse grupo grande de pessoas começar a se interessar para comprar novamente, investir novamente em renda variável, em fundo imobiliário, o preço do seu fundo imobiliário que você está comprando agora na baixa, ele vai começar a se valorizar muito, né? E aí você vai ter o ganho de capital em cima da valorização do seu fundo imobiliário, além de que todo esse período, até chegar esse momento que vai acontecer essa baixa da Selic, você está recebendo sua renda passiva no mês a mês do fundo imobiliário. Então, fique atento a esse movimento para tomar boas decisões em termos de aquisição do fundo imobiliário em comparação com a taxa Selic e tudo que ela afeta na economia brasileira. Mas dando a dica do que a gente falou no início do vídeo, qual fundo imobiliário hoje que mais se beneficia da alta da Selic? O fundo imobiliário que mais se beneficia nesse momento da alta da Selic são os fundos imobiliários de papel.
Eles são compostos pelos CRIs, que são esses créditos e recebíveis imobiliários, que na verdade são ativos de renda fixa. E os ativos, como a gente já falou, com a alta da Selic, esses ativos de renda fixa eles estão se valorizando. Uma vez que eles estão se valorizando e os fundos imobiliários de papel eles são associados aos CRIs, que são esses créditos recebidos imobiliários, então são dívidas associadas a atividades imobiliárias que eles têm uma rentabilidade fixa acordada entre quem tem a dívida e o fundo imobiliário, e muitas vezes esse acordo está associado a alguma taxa, como a inflação ou algum outro tipo de indicador que tem ligação direta com a taxa Selic. Então, esses ativos estão diretamente se beneficiando com o aumento das taxas Selic, que estão supervalorizadas no momento. Todos os fundos de papel têm bons fundamentos, obviamente, eles estão supervalorizados, estão pagando dividendos muito altos, mas isso não é uma recomendação, né? Isso é, como a gente já comentou, é uma oscilação de mercado, é um aumento dos fundos de papel, mas assim que a economia se estabilizar e que esse efeito da Selic alta começar a ajudar a reduzir a inflação, a tendência é que a Selic também comece a retroceder, e aí, nesse momento, talvez os fundos imobiliários de papéis passem a ser não tão vantajosos assim. Então, cuidado para não comprar pensando no agora, realize seus investimentos pensando no longo prazo. E você, qual movimento você vai fazer nos seus investimentos? Você vai comprar fundo imobiliário de papel? Você vai comprar fundo imobiliário de tesouro? Você está tirando seu dinheiro para comprar renda fixa? Qual o movimento que você está fazendo nesse momento da nossa economia de taxa Selic alta? Se você gostou desse vídeo, curte, siga a gente nas redes sociais e obrigado por acompanhar a gente até o final do vídeo. Tchau, pessoal, e até o próximo episódio do podcast Terça da Riqueza.